de Jesus. Amém. A igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. É um texto muito conhecido, mas é um texto que o Senhor quer falar conosco hoje de uma forma assim muito especial, acerca de foco. Acerca de foco. Nós estamos vivendo num mundo em que tudo tira-nos a atenção. Eu há dias estava conversando com alguém que é mais ou menos da minha época, e eu estava falando assim, interessante, né? Antigamente ninguém tinha telemóvel, e ninguém se perdia. Verdade ou mentira? Antigamente ninguém tinha telemóvel, e ninguém deixava de conviver. Antigamente ninguém tinha telemóvel e ninguém deixava de pagar as contas. Antigamente ninguém tinha telemóvel e ninguém deixava de encontrar com a família, de cuidar do filho. Ninguém tinha aquelas preocupações, né, que hoje nós temos. O fato é que nós estamos vivendo uma realidade e existe uma agenda sendo imposta em toda a humanidade, que o objetivo é desfocar você daquilo que é essencial. Desfocar você daquilo que é essencial. Quem aqui, só por curiosidade, se você quiser se expor, né, porque isso acontece comigo, eu vou ser o primeiro a me expor. Quando você, por exemplo, você está aqui, ó, na timeline, você está aqui focado, você está aqui trabalhando no seu telemóvel, no computador ou algumas coisas, e de repente você fala assim, olha, eu vou ler a Bíblia agora. Aí você está aqui, passando horas e nada está acontecendo. Aí quando você começa a ler a Bíblia, o que acontece? Mas é muita gente respondendo ao mesmo tempo aí. Hã? Quem aqui, um filho já falou assim, pai, eu estou falando com você enquanto você estava no telemóvel? Não tenha vergonha, pode falar. É a sua realidade, é a minha realidade, é a nossa realidade. Quem aqui a sua esposa esteve falando com você e você estava intertido na televisão, no jogo e não sei o quê? As mulheres são mais expressivas, né? É não que os homens não vivam isso, mas as mulheres são mais expressivas, né? Os homens é mais discreto, a gente não quer, né? Quem nunca queimou aqui um arroz por causa do telemóvel? Isso tudo está relacionado com foco. Foco. Está relacionado com foco. Nesta manhã eu queria trazer para você, nós não temos outro exemplo. Nós temos exemplos de quem perdeu o foco. Mas de quem esteve focado, nós só temos um exemplo, que é o exemplo de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa... O texto está dizendo aqui que é possível nós andarmos cansados, sobrecarregados, por causa da falta do nosso foco. Pastor, mas o que é foco? E nesta manhã eu queria que você, não sei se vai colocar aqui, a mensagem é não perca o foco. Não perca o foco.
Porque quando você perde o foco, você perde a visão. E quando você perde a visão, você perde o propósito. Se você não sabe para onde vai, com quem vai e por que vai, você está completamente perdido na sua vida. Foco, eu peguei isso no dicionário, hein? Foco é o ponto central de atenção, interesse ou convergência de algo, representando a capacidade de concentrar esforços e pensamentos em um objetivo específico, eliminando distrações. É quando nós pegamos a câmera fotográfica e enquanto nós não ajustamos o foco, não se tem uma boa fotografia. Não se tem um bom vídeo. Assim é a vida. Enquanto você não se foca, não existe nada que vai funcionar na sua vida. A primeira receita do dia. Se as coisas não estão funcionando, muda o foco. Reajusta o foco. Alinha o foco. Você está desfocado. Tem pessoas assistindo 10, 20, 30 anos numa coisa que está tudo desfocado, tudo embaçado, porque você não tem uma clareza de visão. E quem não tem uma clareza de visão não leva nada, não constrói nada, não funciona nada, não vive nada e anda cansado e sobrecarregado. Anda desmaiando porque não consegue fazer nada. Mas não é porque você não tem capacidade, não é porque você não tem força, não é porque você não vive, você não tem propósito. É porque você não focou no que precisa ser focado. Não perca o foco. Definições de foco, eu preciso falar isso, nós já vamos aplicar esse texto. Atenção concentrada, capacidade de direcionar pensamentos e ações para um só objetivo, evitando distrações. Com exceção dos TDAH aí. Com exceção dos TDAH. Tem pessoas que às vezes estão conversando com você e a sua cabeça está onde? Existem pessoas nesse culto que você está aqui sentado. Eu estou pregando, o louvor está acontecendo e a sua cabeça está lá em casa. Sua cabeça está lá no Brasil. Que hora que eu vou ligar para minha mãe? Que hoje é dia das mães lá. Olha a revelação aí, olha a revelação aí. Olha a revelação aí. Tem pessoas que estão falando assim, meu Deus, como é que eu vou lidar com o meu chefe amanhã, aquele chefe chato, aquele colega insuportável. E aí você começa a distrair, você não foca. Você está no lugar, mas a sua vida não está naquele lugar. Prioridade, como definido por Steve Jobs. Foco é dizer não às boas ideias para se concentrar no que é essencial. Fala com esse irmão que está do seu lado, nem tudo que é bom para você. Tem coisas que não é pecado, tem coisas que são lícitas, mas não tem a ver com aquilo que Deus quer que você foque. E você está focando em coisas que Deus não quer que você foque. Eu dou sempre um exemplo aqui, todos os dias eu recebo um convite para fazer um podcast, todos os dias eu recebo um convite para pregar fora, todos os dias eu recebo, até dentro da igreja, os irmãos dos cultos, pastor vem cá pregar, pastor vem cá fazer isso. Não. A minha resposta é N-A-O-T-U, não, eu sei para que Deus me chamou para. Se Deus me chamou para pregar em outra igreja, Ele me levava para lá. Se Deus me chamou para pregar no culto Hope, Ele não levantava o pastor Ayrton. Se Deus me chamou para pregar no culto Fé, Ele não levantava o pastor Gustavo. Se Deus me levantou para pregar no culto Leva-se, Ele não levantava o Tiago. E quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. Agora não queira estar onde Deus não te chamou para estar, porque vai ser muito complicado. O ponto central, o local exato onde algo se origina ou onde converge energias, atenções e problemas. Ótica, fotografia, ponto onde os raios de luz convergem para produzir uma imagem nítida. Nítida. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui realidades. Nós estamos como cristãos, tem cristãos aqui nessa manhã, cristãos que amam Jesus Cristo. Nós estamos aqui, temos Jesus como discípulo, então nós estamos numa caminhada rumo à nossa Jerusalém celestial. E tudo que nós desfocarmos vai nos tirar da Jerusalém. Tudo que nós tirarmos o foco vai nos tirar de lá. E nessa viagem nós temos uma corrida a fazer. Nós temos obstáculos a vencer. Nós temos orientações a seguir. E nós temos ordens a obedecer. Tudo que nos tira desse foco vai nos levar a um ambiente que não é o ambiente que Deus tem para a nossa vida.
E é interessante que nesse texto, ele fala de uma correr para a carreira que nos está proposta. Fala com esse irmão que está do seu lado, você tem uma meta. Ele está falando de uma meta que você tem a alcançar. Depois ele fala do autor e consumador da sua. Fala assim, você tem uma inspiração a seguir. Você tem uma meta, mas você tem uma inspiração. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de um obstáculo. Ele está falando do pecado. Ele dá nome aqui ao obstáculo. Ó. Ele dá nome. E do pecado que tenazmente nos assedia. Então repare, nós temos uma meta, nós temos uma inspiração, nós temos um obstáculo, mas nós temos também uma condição. Ele fala com perseverança. Olha só para você ver, com perseverança. E aí, ele foca e fecha. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e ele dá nome a esse autor. Ele diz que é Jesus. Então, partindo desse texto, que ele nos deu uma meta, ele nos deu uma inspiração, ele nos deu um obstáculo, ele nos deu uma condição e ele nos deu um exemplo. E logo a seguir ele fala, e existe no capítulo anterior que você leu, uma nuvem de testemunhas. Se você for em Hebreus 11, você vai ver que pela fé, 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 você vai ver que todos construíram alguma coisa, todos cumpriram o propósito, todos enfrentaram dificuldades, todos enfrentaram lutas, todos enfrentaram oposições, mas nenhum deles saiu do foco. Foco. E nós vivemos num tempo de muitas distrações. Meus irmãos, antigamente, para eu saber de uma notícia, ela chegava no meu bairro um mês depois. Para você também era assim? Hoje a coisa nem aconteceu, você já sabe, através de um clique. Antigamente, uma pessoa para ter acesso à pornografia, o que ela tinha que fazer? Eu vou te dar o mapa. Pastor, mas por que o senhor está falando disso? Porque hoje é o mal do século. É o mal dessa realidade. Você precisava sair de casa, você precisava ter dinheiro, você precisava pegar um autocarro, um metro ou um comboio, algum desses. Você precisava chegar lá, dar a cara, entrar naqueles ambientes, né, para ninguém te ver. Olha o desafio que era. Pagar o bilhete para você ir. Agora já está provado que em 2 cliques você aciona aquilo que você demorava 2 horas. O que eu quero te dar como exemplo? Nós estamos num mundo em que tem muita informação. Mas nem toda informação está ligada ao seu foco, está ligada ao seu propósito, está ligada ao seu objetivo. O inimigo, presta bastante atenção, ele não precisa destruir você, basta distrair você, porque se ele te distrai, você auto se destrói. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando você não tem uma meta, vive para essa meta, foca nessa meta, não se distrai dessa meta, e observa quem já venceu conquistando a meta, você vai distrair. E distrações é a coisa mais simples do mundo. Distrações te tiram do propósito, e quando nós distraímos, nós autodestruímos. E aí o inimigo fica de longe, só batendo palma. A culpa é dele, foi ele que fez, eu apenas só distraí. Eu apenas só distraí. Porque todos nós temos um foco, temos um objetivo, porque o foco ele produz destino. Se você está sem destino, avalie o foco. Quando um cameraman está transmitindo algo, olha para aquele cameraman que está ali no meio do tema, olha, eu vou para lá, olha lá, olha ele atrás de mim, olha ele atrás de mim, ó. Se ele distrai um pouquinho, você que está em casa está vendo essa imagem que eu estou vendo também. Olha lá para trás, todos vocês, para aquele TV de retorno que tem lá no fundo, ó. Ele vai distrair agora, ok, ô cameraman? Você vai distrair só um pouquinho, não distrai muito não, senão o pessoal de casa fica bravo. Olha para aquela imagem. E então se ele distrair um pouquinho, você acabou de ver um filme da sua vida agora. Foi essa imagem que foi lá para casa. Aquele segundo é suficiente para algo chamar a atenção de alguém. Às vezes, 1 segundo na nossa distração é suficiente para nos tirar do foco.
Então, aquele cameraman ali, ele tem que estar muito focado. Porque se ele não estiver focado, ele perde a cena. E se ele perde a cena, ele perde o... Qual que é o propósito dele? Levar essa mensagem até em casa. Se ele desfoca, o que acontece? A mensagem não chega. É assim que funciona conosco. Então, quem perde o foco, perde a direção. Porque o foco, ele produz destino. Propósito acima de qualquer pressão. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele teve várias oportunidades de perder o foco. Com você não é diferente. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui foi na tentação de Jesus. A Bíblia diz que após 40 dias e 40 noites jejuando, o texto diz que Jesus teve fome. Qual foi a primeira oferta de Satanás? Qual foi a necessidade de Jesus? Fome. Qual foi a primeira oferta de Satanás? O que sacia a fome? Você acha que o inimigo não sabe o que te distrai? Você acha que o inimigo não sabe quais são as suas necessidades, os seus desafios, as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, os seus sentimentos, as suas intenções? Sabe? Após esses 40 dias de jejum, presta bastante atenção. A segunda forma que Satanás tenta tirar o foco de Jesus. Olha como ele começa a frase da oferta do pão. Jesus já tinha acabado de ouvir que ele é amado, que ele é um filho amado do Pai. Ele começa a dizer: Jesus, se realmente és filho de Deus, transforma essa pedra em... Jesus tinha fome. Jesus era filho. Mas de onde vinha o alimento e de onde vinha a informação, ele sabia que era uma distração. Jesus responde: não sou eu que penso, não sou eu que acho, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus responde isso, Jesus estava falando para Satanás: Satanás, você pode falar o que você quiser, você pode apresentar a imagem que você quiser, você pode mostrar o diálogo que você quiser, você pode apresentar a filmagem que você quiser, você pode me dar o que você quiser, mas a única voz que eu obedeço é a voz daquele que me criou, aquele que me salvou, daquele que me tirou já desse lamaçal de onde você quer me colocar novamente. Eu não saio do foco, eu não perco o foco. Não perca o foco. Jesus de forma clara disse: não. Eu tenho fome. O texto diz que Jesus tem fome. Mas ele não come qualquer comida. Ele só come a comida que vem do Pai dele. Presta bastante atenção nisso. A tentação, ela vem nas nossas necessidades pessoais. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você não conhece, que entrou na prostituição por causa de uma necessidade pessoal? Quantas pessoas aceitou um cargo por causa de uma necessidade pessoal de mostrar que ele é o bambambam? Orgulho. Orgulho. Todos nós temos necessidades pessoais, todos nós temos orgulho, todos nós queremos poder. E foi exatamente nas 3 áreas que Jesus foi tentado. Foi nas 3 áreas que Jesus foi tentado: na área das necessidades pessoais, na área do orgulho e na área do poder. Mas todos nós sabemos que as 3 respostas de Jesus foi não. Não me tira do foco. Você não me consegue tirar do foco. Você não me tira do foco. Eu estou focado, eu sou filho amado do Pai, eu sou filho amado do Pai. Você não consegue me desfocar, eu estou focado, eu venho de 40 dias de jejum e oração. Eu me consagro porque eu tenho um propósito, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a realizar e nada vai me tirar. Pão é bom? É, mas não é para mim. Poder é bom? É, mas não é para mim.
Estar numa posição de destaque é boa? É, mas não é para mim, porque Deus tem outro propósito para mim. Quantas pessoas se perdendo? Quantas pessoas se perdendo por causa das distrações durante a tentação? Quantas pessoas precisam fazer a inspeção do carro? Perde o foco lá. O carro não passa, aí vai arranjar um jeitinho. Pronto. Aí depois vem com a cara lavada: pastor, abençoa o carro aqui para mim. Nós estamos a falar do evangelho genuíno de Jesus. Nós não estamos a falar de brincadeira aqui, não. Nós estamos a falar de coisas que Jesus está vendo. Jesus, Ele sabe, Jesus conhece. Jesus sabia o que estava ali a proposta. Fazer alguma coisa errada, vou comprar isso. Ok, beleza. Cadê o IVA? Não, é pela porta do cavalo. Não, se é pela porta do cavalo, cuidado com aquilo que Jesus está gerando, cuidado com aquilo que você está vivendo, cuidado com aquilo que você está fazendo, porque é uma tentação você ficar com 23% que é do Estado. Isso não é tentação, isso é roubo. E depois queremos viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é: negue-se a si mesmo, negue toda a tentação, negue todo orgulho, negue todo o poder que está sobre você, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ou Ele é meu provedor, ou ninguém mais vai ser. Porque se o Senhor não edifica, em vão trabalham os que edificam. E quando nós entramos nisso, nós começamos a ver que Jesus tinha todas as possibilidades, em todas as áreas, necessidades pessoais, poder e orgulho para ser tentado. E Ele não permitiu ser tentado. Ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há distrações que parecem boas, mas nos afastam de Deus. Nem toda oportunidade vem do Senhor. Quem tem foco aprende a dizer. Pergunta para esse irmão: você já contou? Vocês sabem que os 10 mandamentos era porque Deus queria colocar ordem na humanidade. Você sabe disso, né? Você já viu quantos nãos tem lá? Nos 10 mandamentos, 9 é não. 9 é não. E um é honra o seu pai e sua mãe, porque senão você vai morrer também. Vai morrer mais cedo. Honra pai e mãe, para que você possa prolongar os seus dias na terra. Então presta atenção, o próprio Deus, Ele fala não para nos proteger. Por que você vai ter que falar sim para todo mundo para matar você? Para se autodestruir? Quando nós entendemos isso, tudo muda. Repare que Jesus, diante da tentação, Jesus não cede. Jesus não perde o foco. Eu quero te dar um segundo exemplo. Em Marcos capítulo 1, verso 35 a 39, a Bíblia diz, se você quiser abrir lá para a sua compreensão, vai ficar muito melhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35 a 39. Você sabe que em meio às multidões, Jesus ele se pontuava de forma muito firme. Jesus ele se pontuava de forma muito simples. Sabe por quê? Por que ele se pontuava de forma firme? Porque ele sabe que no meio da multidão existem muitas opiniões. No meio das multidões tem muitas opiniões, tem muita gente dando palpite aonde não sabe que palpite tem que dar. Ei, meu irmão, pode falar mal de você, pode falar do jeito que você quiser. Quantas vezes eu fui criticado porque eu orava pela bandeira de Portugal e não pela bandeira do Brasil? Que isso, pastor? Até nisso ele se mete? Até nisso os fofoqueiros se metem. Aonde é que a nossa igreja está? Eu vim do Brasil e você veio para ganhar quem para Jesus? A nossa igreja ela tem origem brasileira, mas ela é uma igreja portuguesa. O NIF dela é português, a segurança social dela é portuguesa. Tudo. Quantas milhares de igrejas estão orando pelo Brasil hoje? E por Portugal, quantas? Deixa criticar. Hoje 90% das igrejas aqui em Portugal ora pela nação portuguesa, ora pela bandeira portuguesa.
Não se preocupe com aquilo que as multidões falam, se preocupe com aquilo que você está fazendo. Não é porque nós não oramos aqui pela bandeira do Brasil, que nós não amamos o Brasil, que nós negamos de onde nós viemos, de onde nós saímos, ou eu, ou quem for. Se nós tivermos que orar aqui, então eu vou ter que orar toda semana pela do Brasil, pela de Portugal, pela da Colômbia, pela da Angola, pela Moçambique, Cabo Verde, Argentina, Colômbia, Guiné-Bissau. Já viu? Não, todos nós saímos de lá, para quê? Para focar aqui. Jesus disse assim, olha só para você ver, verso 35 ao 39. Tendo Jesus se levantado alta da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Olha só para você ver que tentação, hein? Fulano de tal, olha, é o seguinte, fica atento aí que está todo mundo atrás de você. É mesmo, eu sou o bambambam, eu sou o melhor dessa parada aqui, eu sou o melhor. Todos estão à sua procura, olha a postura de Jesus. Jesus, porém, lhe disse, é assim? Então vamos para onde? Quem define aonde você vai, como você vai e por que você vai, não são as pessoas e nem a multidão. Não são os conceitos do mundo, mas é a palavra que Deus tem para você. É a palavra que Deus tem para você. Olha o que ele responde. Ele responde dizendo, vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também pois para isso que eu... Sabe o que Jesus estava respondendo? Jesus estava respondendo, não é a multidão que define o que eu faço, como faço e para onde eu vou. Sou eu que defino, porque eu sei aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem está definindo a sua caminhada? Quem está definindo o que você faz de manhã, de tarde e de noite? Quem está definindo? Você não pode caminhar baseado na opinião pública. Você não pode trabalhar baseado em opiniões, você tem que caminhar baseado naquilo que Deus te chamou para fazer, baseado na palavra. O foco nos impede de viver apenas para agradar pessoas. Se você tem dificuldade de dizer não, fala comigo no fim do culto que eu vou te ensinar a falar não rindo. Vira para esse irmão, vamos fazer um teste aí. Ri para ele e fala assim, Viu que é fácil? Até rindo, ele até riu para você, olha só para você ver. Ele até riu para você, não é verdade? Você pode falar não rindo, mas você prefere falar chorando. Pessoas focadas não vivem pela aprovação dos outros. Existe um tríplice A, que quando nós entendemos o tríplice C, o tríplice A deixa de existir. O tríplice C é fácil. É quando nós tomamos consciência, nós vivemos de forma coerente. Quem não sabe para que foi chamado, vai viver de forma incoerente. Agora, quem é que pode mudar essa situação? O terceiro C, a competência. Só compete a você mudar essa história, só compete a você ouvir o que você precisa ouvir. Porque senão você vai viver eternamente dependendo de aprovação, dependendo de afirmação e dependendo de aceitação. Você vai fazer tudo para ser aceite, você vai fazer tudo para ser afirmado, você vai fazer tudo para ser aprovado. Vai ser cansativo, porque você ainda não tomou consciência daquilo que te chamou, daquele que te chamou, para que te chamou. Porque a partir do momento que nós somos conscientes daquele que nos chamou, nós vivemos de forma coerente daquele que nos chamou. Quem pode mudar esse cenário? Compete-me a mim mudar isso. Compete-me a mim tomar as decisões. Então Jesus aqui, repare que diante da tentação, Jesus mudou o foco. Diante da tentação, Jesus mudou o foco. Diante da multidão, Jesus mudou o foco. Então vamos lá, vamos continuar, que já estou acabando. Mas tem um aqui que é desafiador. A Bíblia vai nos dizer em Lucas, no capítulo 4, verso 16 a 30, que depois de Jesus pregar em Nazaré, a sua própria cidade quis expulsá-lo.
mas rejeitado, Jesus continua a sua missão. Jesus não perdeu o foco, nem quando ele foi rejeitado. Você está sendo rejeitado lá no trabalho? Foca. Você está sendo rejeitado lá em casa? Foca. Você está passando por algum tipo de rejeição? Foca. A rejeição não pode nos fazer abandonar o chamado. A rejeição não pode nos fazer abandonar o propósito. Sabe por quê? Porque quem rejeita talvez não sabe para que você foi chamado. Quem rejeita talvez não tenha acesso. A pessoa te rejeita porque ela não tem conhecimento. E você vai naquela ideia, mas Jesus, mesmo sendo rejeitado, Jesus, aonde ele nasce, Jesus, a terra dele, Jesus queria ser bem-vindo ali, ele podia ser bem-vindo ali, mas ele não foi bem-vindo ali. A Bíblia diz que ele rejeitou, mas Jesus, mesmo rejeitado, ele continuou a sua missão. A rejeição não pode nos fazer abandonar o chamado. Muitos param por quê? Porque focam nas críticas. Você é muito criticado. Foca naqueles que estão te ignorando. Foca naqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados. Mas Jesus está nos ensinando esta manhã, independentemente da crítica, independentemente de pessoas te ignorarem, ou te criticarem, ou te ferirem, você vai continuar em frente, porque eu sou o seu modelo. Eu sou o seu modelo. Não permita que as críticas roubem o seu foco. Quem conhece a sua missão, meu irmão, presta bastante atenção. Quem conhece a sua missão não para por causa da oposição. Pode sair notícia no jornal, pode sair notícia na televisão, pode colocar lá no Instagram, pode falar mal de mim. Eu sei para que Deus me chamou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei. Eu não paro por aqueles que não sabem o que eu sei, por aqueles que não têm acesso a quem eu tenho acesso, por aquele que não vive aquilo que nós vivemos. E quando nós entendemos isso, pode acontecer o que quiser, pode vir oposição, pode vir crítica. O que eu quero é continuar vendo gente liberta, gente curada, gente transformada, gente salva. Enquanto muitos estão criticando, nós estamos batizando. Enquanto muitos estão criticando, nós estamos repreendendo demônios. Enquanto muitos estão criticando, nós estamos restaurando o casamento. Enquanto muitos estão criticando, nós estamos vendo adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, adorando ao Senhor, cuidando das causas do Senhor. Não perca o foco, não deixe que nada pare você, não deixe que nada pare você. Deus não te chamou para você desistir no meio do caminho. Deus não te chamou para desistir. Pastor, está difícil, vai difícil mesmo. Pastor, está doendo, vai com dor mesmo. Pastor, eu estou chorando, continua chorando no caminho. A Bíblia diz que aquele que semeia chorando, ele vai colher feixos com júbilo. Quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. Jesus, ele manteve o foco também na hora da dor. Quem aqui conhece o Getsemane? Jesus chegou a dizer para o pai dele: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, eu sei que está doendo. Pai, eu sei que está difícil. Pai, eu sei que está complicado. Pai, eu sei que está muito difícil, mas eu não nasci, eu não vim, eu não estou em Portugal, eu não estou nessa igreja, eu não estou nesse ambiente para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a sua. Você tem coragem de dizer isso? Senhor, eu estou nesse ambiente, eu estou nessa nação, eu estou nessa empresa, eu estou nessa igreja, eu estou nessa casa, eu estou em qualquer lugar neste ambiente, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua, diante de dor, diante de sofrimento, diante de muita luta, diante de muitos desafios. O propósito é maior do que a dor. Fala com esse irmão, o propósito é maior que a dor. Fala com esse irmão que está do seu lado, não abandone a sua fé por causa das lutas, por causa das dificuldades. Fala para ele, Deus não honra quem está ferido, Deus honra quem permanece mesmo estando ferido. Olha, presta bastante atenção, não tem a ver com a sua ferida, mas tem a ver com como você age diante da sua ferida. Jesus, o propósito maior dele, o
propósito maior é dele, vem dele, por ele. Ei, presta bastante atenção. Eu já estou terminando. Em Hebreus, se o louvor quiser subir, pode subir. Em Hebreus, no texto que nós lemos, o texto vai dizer claramente: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pela alegria que estava proposta. Ei, presta bastante atenção. Quem sabe para onde vai, não se preocupa com o caminho, porque nós queremos chegar. Não se preocupa com as subidas, com as descidas, com as paradas, com quem nós vamos encontrar, porque os meus olhos estão naquela cidade, os meus olhos estão na presença de Jesus, os meus olhos estão firmes em Jesus, os meus olhos estão firmes na promessa. Hebreus 12:2 diz: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque ele enxergava além do sofrimento. A pastora Aline começou a ministrar aqui hoje, falando sobre olhar para a cruz, olhar para aquilo que estava além da cruz, olhar para o propósito. Eu falei: meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Ei, presta bastante atenção. Muitas pessoas vê sofrimento, eu estou vendo salvação. Muitas pessoas vê dor, eu vejo transformação. Muitas pessoas vê um trabalho cansativo, eu vejo vida eterna. Eu vejo salvação eterna, eu tenho uma visão. E por isso eu não posso desfocar, eu não posso tirar o foco. Nesta manhã, o que está te tirando o foco? Será que é o dinheiro? Está repreendido agora em nome de Jesus. Será que a saúde? Está repreendido agora em nome de Jesus. Quem não tem visão de futuro é porque está desfocado. É porque está desfocado. É porque não suporta as batalhas do presente. Não suporta aquilo que está passando. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, assim como Jesus, ele continuou firme, nós vamos continuar firme. Eu quero dizer para alguns irmãos aqui que durante essa semana, você falou assim: eu já oro há 20 anos por isso e não aconteceu. Eu quero lhe dizer que a sua oração não é em vão. O Senhor está colhendo cada hora, o Senhor está colhendo cada lágrima, o Senhor está colhendo cada palavra. O seu trabalho no reino não é inútil. Quem aqui já teve a sensação: eu faço e nada acontece? Eu estou querendo dizer que enquanto você está fazendo, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando no seu foco, Deus está trabalhando na sua família. Não permita que isso tire você do foco. Há recompensa para quem permanece focado em Deus. Pastor, como eu vou manter focado? Como eu vou manter o meu foco espiritual hoje? Primeiro, olhando constantemente para Jesus. É o que o texto nos aplica. Olhando constantemente para Jesus. Ei, olha nos olhos dessa pessoa e repita com ele assim: olha, aquilo que domina a sua atenção direciona a sua vida. Agora pergunta para ele: em que você tem dado atenção? Porque é isso que está dirigindo a sua vida. Se o foco está certo, permaneça. Se o foco está errado, afaste-se das distrações espirituais. Não precisa olhar para ele, mas repita comigo quais são as distrações que eu vejo neste momento: pecado, ansiedade, comparação, excessos e falta de oração. É o que te distrai. Fala com esse irmão que está do seu lado: você sabia que existe uma regrinha muito fiche? Fala com ele assim: sabe qual é? Agora você fala baixo no ouvido dele: todo excesso esconde uma falta. Ah, Deus curando nessa manhã, Deus transformando nessa manhã, Deus identificando tudo. Pastor, como é que nós vamos vencer isso? Através de disciplina espiritual. Pastor, o que é disciplina espiritual? Repita comigo: oração, palavra, jejum, comunhão, serviço, trabalhar, mente ocupada, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, jejum, morrendo a carne, palavra viva, oração, relacionamento.
lembre-se do seu propósito. Você não nasceu por acaso. Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem uma missão para a sua casa, Deus tem uma missão para a sua família. E Ele, independentemente das circunstâncias, independentemente das realidades, no deserto Ele manteve o foco, na multidão Ele manteve o foco, na rejeição Ele manteve o foco, na dor Ele manteve o foco, na cruz Ele manteve o foco. Onde é que você precisa manter o foco? Porque hoje nós temos um exemplo de Jesus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga assim: a partir de hoje, nós vamos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadiqueis, desmaiando a nossa alma. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Eu queria que ninguém saísse agora. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Talvez essa pessoa chegou triste, cansada, sobrecarregada, desfocada. Você vai tirar agora 1 minuto para você orar por essa pessoa que está do seu lado. Ah, pastor, mas ele não parece que precisa de oração. Ora a si mesmo. Ah, pastor, ora a si mesmo, ora. Deus te trouxe aqui para ter comunhão. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Você não sabe, mas o Senhor sabe. Você não entende, mas o Senhor entende. Você não compreende, mas o Senhor está aqui nesta manhã. E o que existia de pessoas desfocadas aqui nesta manhã, olhando para onde não precisava olhar, indo para onde não precisava ir, esforçando por aquilo que não precisava esforçar. Comece a orar. A Bíblia diz que a verdadeira igreja, ela ora uns pelos outros. A verdadeira igreja declara palavras de vida uns pelos outros. Talvez a sua esposa dentro da sua casa está desfocada e você nem percebeu. Talvez o seu marido está dentro da sua casa completamente desfocado e você não percebeu. Talvez os seus filhos estão desfocados e você ainda não percebeu. É momento de você orar, é momento de você declarar. Talvez Deus colocou um irmão do seu lado, você não está entendendo por quê, mas é porque você precisa orar por ele nesta manhã. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, nós já estamos acabando, não pare de orar. Uma igreja que ora, uma igreja que ora é uma igreja curada. Uma igreja que ora é uma igreja que transmite cura, libertação, transformação. Todo espírito de rejeição caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de distração caia por terra agora em nome de Jesus. Ninguém vai impedir, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir você de viver o seu propósito. Toda crítica seja repreendida agora em nome de Jesus. Todo espírito de comparação está repreendido agora em nome de Jesus. Coloca assim a mão no seu coração. Declara essa canção conosco. Agora é você e Deus agora. Põe a mão no seu coração. Abra sua boca e louve. Trouxe minha vida, eu estava condenado. Isso é consciência. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Isso é consciência, consciência. Pela cruz me chamou, pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras
aproximo, quebrantado por seu amor. Isso é coerência. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Feche os seus olhos, nós já estamos terminando. Você viu que nesse louvor nós falamos de consciência, nós sabemos de onde Ele nos tirou e nós nos aproximamos dele quebrantado. Isso é coerência. Agora compete a você sair daqui com a sua vida transformada, renovada e transformada. E eu quero dar duas oportunidades. A única coisa que você precisa é de levantar a sua mão direita em uma delas. A primeira é você que chegou aqui completamente desfocado, dando atenção a outras coisas e que nunca entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca fiz uma oração falando: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Levanta assim a sua mão, você que nunca fez isso e quer fazer hoje. Levanta assim a sua mão direita, A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já fez essa oração, mas em algum momento você se distraiu e saiu da presença do Senhor, e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje você quer renovar. Levanta a sua mão direita, levanta bem alto, nós já temos algumas mãos levantadas, pode levantar bem alto. Existe uma graça de Deus, existe um favor de Deus aqui hoje, liberando você de toda distração, liberando você de toda crítica, liberando você de toda comparação, toda rejeição. Você que já entregou a sua vida, mas em algum momento você se desconectou e hoje você quer reconectar. Levanta a sua mão. Você não é aquilo que a crítica diz que você é, você não é aquilo que as comparações dizem que você é, mas nessa manhã o Senhor está levantando um novo tempo, uma nova estação na sua vida. Levanta assim, você diz: eu quero, compete-me a mim levantar a mão, então é isso que eu vou fazer. Se para você compete levantar a mão, levante a sua mão, porque você tomou consciência e quer viver de forma coerente. Levanta assim bem alto, Eu quero pedir um favor para você, você que levantou a sua mão, deixa eu orar por você. As distrações são muitas. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Pode vir rapidinho, é muito rápido. E nós já vamos terminar. Igreja, estende as mãos assim. Pode vir, todos vocês que levantaram as mãos. Pode vir. Estenda assim as suas mãos. Olha para mim. Ainda existem pessoas que levantou a mão e não vieram. Presta bastante atenção. O que compete ao Senhor Ele fez, o que compete a você é você que tem que fazer. Pode vir que a distração não vai te dominar mais. Pode vir que a incoerência não vai te dominar mais. Pode vir que a pressão não vai te dominar mais. Estenda-se as mãos, igreja. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui à frente. Se existe, Pai, alguém ali naquelas cadeiras que os pés estão presos, Pai, levanta essa pessoa agora. Não permita que a vergonha, não permita que a distração, não permita, Pai, que nada impeça essa pessoa de viver aquilo que o Senhor tem para ela a partir de hoje, que o Senhor tem para ele a partir de hoje. Que toda distração, Pai, que tudo aquilo que nos impede de viver o plano e o propósito que o Senhor tem para nós, nós iremos, Pai, permanecer, nós iremos seguir em frente,
Nós não vamos retroceder, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas o Senhor tem prazer naqueles que andam perseverantes. Por isso, nesta manhã, Pai, nós apresentamos a vida de cada uma delas. Eu não sei, Pai, se tem a ver com tentações. Eu não sei, Pai, se tem a ver com dor. Eu não sei se tem a ver com crítica. Eu não sei se tem a ver com perca do propósito. Mas eu sei que nesta manhã existe um novo tempo, existe uma nova estação, existe um novo para cada uma delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Olhem para mim aqui, por favor, vocês que vieram aqui à frente. Estenda a mão assim, igreja, olha para mim. Toda a igreja vai repetir uma oração agora. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém? Olha para mim aqui. Neste momento está havendo uma festa no céu, e se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também. E eu vou contar de 1 até 3. No 3 eu quero que vocês virem para trás, e eu vou apresentar para vocês uma igreja que não é perfeita, mas é uma igreja apaixonada por Jesus. E se nós somos apaixonados por Jesus, nós vamos estar junto com vocês. Amém? Então vamos lá. Tem festa aqui ou não tem? Festa, festa. Conta comigo, igreja. Sejam bem-vindos ao novo. Sejam bem-vindas à nova estação. Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Declare isso. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Senhor, nesta manhã, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o seu nome foi adorado, celebrado, entronizado. Obrigado, meu Deus, por cada família aqui presente. Leva-nos agora, Pai, para a nossa casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, uma semana guardada, uma semana protegida. Que nenhuma rejeição, nenhuma crítica, nenhuma tentação possa tentar nos parar. Mas nessa semana, Pai, nós reconhecemos, meu Deus, que precisamos estar focados. Então tudo aquilo, Pai, que nos tira do foco, nós iremos, Pai, assumir o controle, e nós iremos dizer não, não, não ao pecado, não à distração, não à rejeição. Nós vamos dizer não a tudo aquilo, Pai, que tem tentado nos parar e desfocar no propósito. Que essa semana, Pai, ela seja exatamente como a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E para que isso não falte, nós precisamos que a graça dele, o amor dele e a comunhão com ele seja uma realidade nas nossas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Uma boa semana. Você que está em casa, mais uma vez, eu sei que a distração, a preocupação, a dor,
o estresse, a rejeição não vai parar você. Não perca o foco. Você que não esteve aqui às 8h30 e às 10, às 19 horas, nós estaremos aqui para celebrar. E eu vou falar também sobre foco. Eu vou falar sobre os ladrões do seu foco. E eu creio que vai ser um tempo poderosíssimo. Eu abençoo você e abençoo a sua semana, em nome de Jesus.